Yohei era uma criança amaldiçoada, meio humana, meio fera, nascida de pais humanos. Mas apesar de sua aparência um tanto peculiar, seus pais o criaram com muito amor e carinho. Afinal, eles eram os verdadeiros entusiastas de criaturas fantásticas, sabe? Anos mais tarde, caçadores começaram a perseguir as espécies de feras caídas por seus corpos poderosos, e por conta disso, a vila de Yohei também se tornou um alvo. Seus pais infelizmente morreram tentando protegê-lo, o que fez Yohei enlouquecer completamente e se transformar na temível Fera Negra da Morte. No entanto, bem antes de tudo isso acontecer, 500 anos atrás, a igreja travou uma guerra implacável contra as bruxas. Depois disso, as bruxas que eram invencíveis se esconderam, mas a igreja, claro, continuou a caçá-las sem trégua. Certa vez, uma bruxa chamada Serena, que era muito querida por todo o povo, foi cruelmente queimada na fogueira, acusada de espalhar a praga. A morte dela, como era de se esperar, fez com que as outras bruxas se levantassem contra a igreja, buscando uma terrível vingança. Havia um reino, o de Winias, que convocou mercenários para acabar com as bruxas, e como resultado, muitas delas foram logo parar na fogueira. Foi então anunciado à cidade que elas haviam cometido todo tipo de crimes hediondos, e todos as amaldiçoaram após o que a igreja as queimou na fogueira sem piedade. Uma criatura conhecida como Fera Caída observou toda a cena se desenrolar de longe, e, em seguida, recuou para uma rua, onde pediu a um vendedor para comprar sal dele, de forma bem discreta. De repente, alguns mercenários o atacaram, e a Fera Caída, claro, fugiu correndo. Acontece que as Feras Caídas eram criaturas meio feras, meio humanas, e havia um boato de que elas teriam nascido como resultado da feitiçaria das bruxas, o que as tornava ainda mais temidas. Os mercenários continuaram a persegui-lo, afinal, as feras caídas geralmente tinham uma recompensa bem alta por suas cabeças, e ele, um por um, derrubou todos eles. No passado, o jovem Yohei, a fera caída, costumava chorar muito na frente de seus pais, porque todos o intimidavam sem parar. Mas sua mãe, sempre tão carinhosa, dizia que ele era muito fofo, e que não era assustador de jeito nenhum, o que o acalmava. No presente, ele acorda em cima de uma árvore e salta, apenas para dar de cara com um velho caçador. O velhote de imediato o reconhece como a infame fera caída, conhecida como a Fera Negra da Morte, que, segundo os boatos que corriam por aí, derrubou um esquadrão inteiro, sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele diz ao caçador que ele está completamente enganado, e os dois então conversam sobre como tudo está uma verdadeira bagunça hoje em dia, por causa das incessantes caças às bruxas. Mais tarde, uma bruxa começa a perseguir Yohei, e não para de atacá-lo com flechas mágicas, uma atrás da outra. Uma das flechas, de repente, faz com que a terra sob seus pés desmorone, e ele, sem ter o que fazer, despenca do penhasco, mergulhando direto em uma panela de sopa que uma viajante estava preparando para o jantar. A garota viajante o repreende por ter estragado a refeição dela, e ele, sentindo que a bruxa ainda o persegue, agarra a moça e foge correndo com ela, sem pensar duas vezes. Ela pergunta por que ele a está carregando daquele jeito, e a bruxa então atira outra flecha nele, que por sorte erra o alvo. A garota curiosa pergunta por que ele está sendo perseguido, o que o faz comentar que as bruxas, na verdade, não precisam de motivo algum para atacar as feras caídas. É simplesmente assim que funciona. Ela então salta pro chão e usa a magia da terra para bloquear o ataque da bruxa que se aproximava rapidamente. Yohei, percebendo que ela também é uma bruxa, aproveita a oportunidade e foge dela instantaneamente, sem olhar para trás, o mais rápido que consegue. Ele logo encontra um local bem isolado para si, onde acende uma fogueira e prepara uma sopa para ele mesmo. Tenta prová-la, mas a acha muito quente para o seu paladar, e de repente, a mesma bruxa de antes aparece bem na frente dele, como que por encanto. Ela, com a maior naturalidade, come a sopa dele e ele, ao vê-la, recua imediatamente, o que a faz comentar que ele derramou a sopa dela. Ele declara que não vai compartilhar sua sopa com uma bruxa, de jeito nenhum, e tenta fugir novamente, mas ela o chama, pedindo para que ele pare, pois quer ver o rosto humano dele de perto. Ele para ao ouvir o comentário dela, e ela explica que as bruxas, nos tempos antigos, usavam feitiçaria para criar soldados feras caídas, tudo com o propósito de guerra para lutar. Ela pede para ele compartilhar a comida, mas ele, teimoso, não lhe dá atenção e se vira novamente, ignorando-a completamente. Ela então começa a reclamar, choramingando que estava fazendo a sopa dela desde a manhã e que não consegue se mover por causa da fome. Então, ele finalmente sente pena dela e lhe oferece uma tigela de sopa. Ela bebe tudo de uma vez, num gole só, e pede mais sopa. Então ele, curioso, pergunta qual é o propósito dela de ter vindo para a floresta, afinal. Ela revela que está procurando por uma amiga, chamada 13, que saiu em uma missão, mas não voltou e nem entrou em contato com ela. Yohei pensa que 13 deve fazer parte da revolta das bruxas, mas ela o informa que 13 havia saído para encontrar um grimório, um livro de magia, que tem o poder de simplesmente acabar com o mundo inteiro. Ele não acredita na afirmação dela e pergunta o que ela quer dele, então ela pede para que ele se torne o guarda-costas dela. Ele, na hora, recusa porque odeia todas as bruxas, e explica a ela que todas as bruxas vivem tentando matá-lo. Enquanto todos os humanos o desprezam por causa disso, ele não consegue ir a lugar nenhum ou viver em paz em lugar algum, de forma decente. A bruxa chamada Zero oferece transformá-lo em humano se ele se tornar o guarda-costas dela. Ele pensa que ela está com certeza blefando, então ela se oferece para fazer um contrato. Ela rasga as próprias roupas e diz a ele que o contrato de uma bruxa é sempre absoluto, o que significa que qualquer parte que quebrar o contrato será sem dúvida morta, sem chance de escapar. Ela então tira o sangue dele e o mistura com o próprio sangue, após o que ela escreve os termos no tecido. Ele a lembra que, como um par, eles dois atrairão muito mais atenção, mas ela não parece nem um pouco preocupada com isso e também não sente medo dele, o que é bem estranho. Ele até a lembra da floresta para onde ela fugiu há muito tempo, que tem um cheiro de porão. E Yohei, então, recorda um momento de seu passado, quando alguns mercenários atacaram sua vila e exigiram que os aldeões entregassem a fera caída. Caso contrário, eles queimariam tudo, sem deixar nada para trás. Ele pega o contrato dela e o rasga em pedaços, após o que ele pressiona seu próprio polegar ensanguentado com o polegar dela. Ela percebe que ele está fazendo uma promessa a ela à maneira dos mercenários, então ela aceita o método dele e se apresenta formalmente com um sorriso.
Mais tarde à noite, ele tem um sonho vívido sobre seu passado, no qual ele fugiu de seu esconderijo quando sua vila foi atacada e foi atrás dos mercenários que haviam atacado seu povo. Ele então atacou o esquadrão inteiro e matou todos eles para se vingar de forma brutal. Ele então acorda e encontra Zero dormindo em cima dele, o que faz um virgem como ele recuar imediatamente, todo sem jeito. Ele a repreende por ser tão sem vergonha e ela o provoca, dizendo que ele deve desejá-la se está reagindo de forma tão exagerada, o que o deixa ainda mais constrangido. Ambos sentem fome, então eles cozinham e comem, enquanto Zero decide o que fazer em seguida. Ela pensa que Tracy deve estar na capital real de Plasta, onde ele pode encontrar a maior parte das informações, então os dois decidem seguir para Plasta, sem demora, como próximo destino. No caminho, ela pergunta se ele sabe algo sobre magia, mas ele só conhece feitiçaria e se pergunta o que de fato é magia. Ela decide então fazer uma demonstração para ele, então usa um feitiço de bruxaria para invocar um pequeno demônio, bem ali, na frente dele. De repente, um javali enorme aparece e o demônio lança fogo no javali, mas isso não o afeta muito, para a surpresa de todos. O javali avança contra ela e Yohei a ajuda a desviar do ataque. Ela então usa magia em seguida para produzir cipós das árvores que seguram o javali, imobilizando-o completamente. Ela explica a ele que a feitiçaria envolve a criação de círculos mágicos, mas a magia, por outro lado, exige canalizar energia demoníaca para mover os elementos naturais. Ambos descobrem que a bruxa da noite passada ainda os está perseguindo e os atacou com o javali, o que é bem perigoso. A bruxa, na verdade, acaba sendo um garoto chamado Albus, que usa feitiçaria para atacá-los novamente, mas Zero, com facilidade, anula a magia dele e pergunta ao garoto onde ele aprendeu magia, já que é algo tão raro. Albus revela que aprendeu em um grupo que segue Zero e o livro dela, que é chamado de Grimório de Zero, o que é uma grande surpresa. Depois de ouvir a confissão dele, ela revela que é a infame Zero e que ela mesma escreveu o livro, o Grimório de Zero. Os feiticeiros de Zero são um grupo que fez juramentos de sangue mágico e aprenderam os caminhos da magia, com muito estudo e dedicação. No entanto, o objetivo principal deles é a paz para todas as bruxas, sem exceção. Depois que começaram a aprender magia rapidamente, eles também se levantaram contra os ataques da igreja, e por causa disso, todo o país de Winias foi mergulhado em uma terrível guerra civil, com muitas perdas. No presente, Zero pergunta a Albus sobre os detalhes do livro, e ele revela que o livro está atualmente no esconderijo deles. Então ela pede para ele levá-la até lá. Ele se pergunta se ela é sua aliada, por isso ela o lembra que é a criadora do livro. E Albus, então, diz a ela que sempre ouviu dizer que um certo homem era o criador do livro, o que o deixa confuso. Ele, todo empolgado, fala sobre o homem e como ele está salvando todas as bruxas, trabalhando contra o mal, mas Yohei pensa que o homem deve ser a pessoa que roubou o livro para começo de conversa. Zero diz a ele para ficar quieto sobre o roubo, e Albus revela que o esconderijo está localizado na vila de Leté, um lugar bem distante. Zero e o grupo decidem seguir para a vila, e no caminho ela diz a Yohei que não quer contar a Albus sobre o roubo ainda, porque a maioria das bruxas, na verdade, admira muito o homem, e isso poderia causar um grande problema, uma confusão desnecessária. Eles param em uma cachoeira, onde Albus revela que a neta da infame bruxa Serena está liderando as feiticeiras de Zero, porque o criador delas opera apenas nas sombras, de forma misteriosa. E Yohei, mais uma vez, expressa seu profundo desgosto por todas as bruxas, sem exceção, o que já é de se esperar dele. Albus começa a discutir com ele por causa de seus comentários rudes, e Zero aponta que os dois, na verdade, parecem se dar muito bem, apesar de tudo. Albus então encontra um anel na água que contém magia, e Zero o aconselha a usá-lo, porque pode ser muito útil para eles no futuro, em alguma situação complicada. Ele reclama choramingando sobre o anel ser tão feminino, mas ainda assim acaba usando-o, todo emburrado. Ele então diz a Yohei que sua magia ainda é bem fraca, por isso ele quer oferecer a própria cabeça como uma oferenda, e Yohei, em resposta, dá um tapa na cabeça dele para ele parar de bobagem. Todos eles retomam a jornada, e no caminho encontram um viajante que pergunta a Yohei se ele está indo ajudar o reino na caça às bruxas. Yohei se faz de bonzinho, e o viajante começa a tagarelar sobre como as bruxas, ultimamente, têm causado muito alvoroço e confusão pela cidade, o que é bem chato. Ele se lembra que todos costumavam se dar bem com as bruxas na infância, e então dá a todos eles alguns tomates como um presente, um gesto de gentileza. Ele deseja boa sorte a Yohei e diz que a próxima vila o receberá bem, apesar de sua identidade de fera caída, já que todos lá estão muito ansiosos para caçar as bruxas a qualquer custo. Logo o grupo de Yohei chega à vila, onde eles encontram o prefeito, que decide hospedá-los em uma casa abandonada, nos arredores da vila. Ele os leva até lá e também lhes mostra um cemitério de pessoas que foram mortas em um ataque de bruxas, o que é bem triste e assustador. Eles chegam à casa abandonada, onde uma vizinha idosa sai e diz aos aldeões que não conseguem encontrar o anel dela. Os aldeões tentam confortá-la, já que era o anel ancestral dela, e até discutem que Serena os ajudaria se eles ainda estivessem vivendo nos tempos antigos, o que é uma pena. Albus percebe que o anel que ele encontrou pode ser o dela, e ele se adianta para perguntar, mas os aldeões avistam o anel no dedo dele primeiro, e começam a acusá-lo de roubo, sem pensar duas vezes. O prefeito então imobiliza Albus e reúne os aldeões para investigar todo o grupo, o que é uma situação bem complicada. Zero tenta argumentar com ele, dizendo que eles não teriam vindo para a vila se tivessem roubado algo deles, mas ninguém a escuta, e os aldeões até começam a acusá-los de roubar os tomates que eles estão segurando. E o rei declara que eles deixarão o anel e os tomates para trás, e Albus fica irritado ao ouvir as acusações sobre as bruxas. Então ele diz aos aldeões para não falarem mal de Serena, de jeito nenhum. Eles pensam que ele deve ser uma bruxa se está defendendo Serena e o lembram que Serena trouxe a praga para a vila. Mas ele a defende, dizendo que ela, na verdade, conteve a praga e salvou inúmeras vidas. Os aldeões atacam o grupo, e Yohei luta com o prefeito para conseguir escapar em meio à confusão.
O prefeito o atinge de leve, mas Yohei o empurra para o chão e então foge correndo com as duas bruxas, o mais rápido que pode. Os aldeões decidem reunir os homens para caçar as bruxas, enquanto o grupo de Yohei corre para dentro da floresta, buscando refúgio e segurança. Assim que estão a uma certa distância, eles encontram uma casa abandonada onde decidem fazer uma pausa por um tempo. Albus sai para tomar um ar fresco, enquanto Zero tenta curar a ferida de Yohei. Ele percebe que as bruxas costumavam levar anos para fazer feitiçaria. No entanto, o Grimório de Zero agora pode permitir que elas façam magia em um curto período de tempo, o que significa que elas podem, de fato, vencer a guerra agora, o que é uma grande vantagem. Ele pergunta a ela se Serena realmente trouxe a praga para a vila, e ela explica que as bruxas não podem trazer pragas, porque a sobrevivência delas também depende da vila. É uma questão de lógica. Ela se lembra que Serena estava fazendo algum tipo de feitiçaria quando a praga atingiu a vila, por isso os aldeões começaram a pensar que ela havia trazido a praga para eles, o que era uma grande injustiça. Albus se junta a eles, e logo eles ouvem alguns passos, indicando que os aldeões estão por perto se aproximando. Eles se dirigem para a floresta para testemunhar uma verdadeira festa de caça às bruxas, e então se esgueiram em direção a uma caverna onde podem ficar em segurança em vez de serem pegos. Alguns aldeões saem correndo da caverna, e Zero usa magia para nocauteá-los rapidamente. Yohei aconselha a não usar magia, ou então a igreja começará a persegui-la também, e logo eles são encurralados pelos aldeões, o que é uma situação bem perigosa. Eles discutem quais são as opções deles e de repente uma aldeã se aproxima. Ela acaba sendo a mesma senhora idosa que havia perdido um anel, e a senhora então os guia até uma cachoeira, onde eles podem usar a rota para escapar sem que ninguém perceba, o que é uma grande ajuda. O grupo se pergunta como ela os localizou e ela revela que é uma bruxa que usou um feitiço localizador para encontrá-los, o que é bem impressionante. Acontece que ela era filha de Serena, lá nos velhos tempos, mas como ela queria se casar com um humano, Serena a fez viver sua vida escondida como uma humana comum e a fez esconder seus poderes para sua própria segurança. Quando Serena foi capturada pelos aldeões e incendiada, ela e seu marido vieram para assisti-la, e Serena apontou para ela que ela não deveria revelar sua identidade, não importa o que acontecesse, para se proteger. Serena então morreu na fogueira, enquanto ela e seu marido apenas observavam tudo se desenrolar, impotentes, o que foi um momento terrível. O grupo agradece por sua orientação, e ela lhes deseja boa sorte para a jornada. Eles então retomam a viagem mais uma vez, enquanto ela se pergunta quando humanos e bruxas poderão finalmente viver juntos em paz, sem conflitos. Logo o grupo chega à cidade de Formicum, onde Yohei reclama, todo suado, por causa de seu corpo peludo. E Albus os lembra que os portões da cidade serão fechados ao pôr do sol, então precisam se apressar. Yohei carrega Zero e corre em direção ao portão, com Albus vindo logo atrás dele tentando acompanhar. Eles se juntam à fila de pessoas, e logo chega a vez deles de entrar na cidade. Yohei entrega ao guarda do portão uma carta de apresentação, e o guarda então pergunta sobre a identidade dele e o propósito da visita, com um olhar desconfiado. Ele então pergunta sobre a identidade de seus dois companheiros, então Zero, sem hesitar, diz a ele que ambos são seus escravos de prazer, o que deixa Yohei chocado. Yohei então paga pela entrada, e o guarda do portão os recebe lá dentro, já que ele acredita que todos vieram para se juntar à caça às bruxas, o que é uma grande confusão. Assim que estão lá dentro, Yohei dá um tapa na cabeça dos dois por terem inventado uma mentira daquelas. Que vergonha. Eles então avistam a cidade animada, que é conhecida por seu mercado, e Zero, toda empolgada, pensa que eles deveriam passear por ali. Mas Yohei diz a ela para trocar de roupa primeiro, pois as dela parecem bem velhas e surradas. Ele explica que ninguém os acomodará depois de ver a condição atual dela. É a pura verdade. E Albus, curioso, pergunta como ela conseguiu viajar todo esse tempo sobrevivendo. Ela revela que sempre se lavava no rio e comia o que caçava. Então Yohei, pragmático, pergunta se ela tem algum dinheiro para as despesas. Ela tira algumas pedras preciosas e Yohei na hora diz a ela para guardá-las, pois todas parecem ser muito caras, de um valor inestimável. Ela não entende por que ele está agindo assim, e ele explica a ela que a menor das pedras será mais do que suficiente para comprar roupas novas para ela. E ainda sobrará dinheiro. Ela o chama de um bom homem, que não tentou roubá-la, e ele a provoca, dizendo que é apenas um mercenário que mata pessoas por dinheiro, nada mais. Albus também pensa que ele é uma pessoa muito legal, com bons valores morais. Então Yohei, em retribuição, dá um tapa na cabeça dele novamente, para ele parar de ser tão ingênuo. Todos eles se dirigem a uma loja onde o lojista continua dando a Zero roupas femininas cheias de babados para vestir, e Yohei pede a ele para dar a ela roupas leves, que sejam mais adequadas para viajar, mais práticas. O lojista o repreende por ser rude, e Zero então procura as roupas por si mesma, com mais critério. Ela encontra um vestido leve e bonito e o mostra a Yohei para obter a aprovação dele. Albus sugere comprar botas e meias também, junto com o vestido, mas ela pensa que quer permanecer descalça, e Yohei a provoca, dizendo que não vai carregá-la muito se ela não usar sapatos, o que a faz rir. Yohei então diz ao lojista para vender a eles o vestido e as botas, e também diz a Zero para trocar de roupa instantaneamente. E ela, sem pensar duas vezes, tira as roupas na frente de todo mundo, para o choque geral. Todas as pessoas se borram de medo ao vê-la, e Yohei então a joga para dentro do provador, gritando com ela por ser tão sem vergonha. Que situação! O lojista pensa que foi pro céu de tão chocado, e Zero logo surge com o mesmo vestido e botas, que lhe caem muito bem por sinal. Albus diz a ela que ela está realmente muito bonita, e Yohei age como uma batata desajeitada ao dizer a ela que ela está melhor agora, todo sem graça. Ele também pede a ela para jogar fora as roupas velhas, e ela parece relutante em se desfazer delas, mas o lojista implora para que eles lhe deem as roupas antigas de tão interessado. Eles entregam as roupas velhas ao esquisitão e seguem para o mercado, deixando a cena para trás. Todas as pessoas continuam olhando para ela por causa de sua boa aparência, e Albus então anuncia que vai dar uma olhada no mercado todo animado. Ele rapidamente foge, e Zero então tenta fugir também para dar uma olhada, mas Yohei a impede e menciona que eles precisam encontrar suas hospedagens em seguida, antes que escureça.
Eles visitam diferentes estalagens, mas todas elas se recusam categoricamente a lhes fornecer qualquer serviço, mesmo quando ele diz que pode ficar nos estábulos, se for o caso. Ele pensou que teria mais sorte porque as feras caídas são comuns na cidade, e Zero pergunta a ele por que as pessoas têm um problema com a identidade dele, afinal. Ele explica a ela que as feras caídas, às vezes, sentem o desejo incontrolável de comer humanos, por isso todos têm tanto medo delas. É uma questão de sobrevivência. Ambos observam enquanto uma fera caída encurrala uma garota no beco e rosna pra ela. Então Yohei corre em sua direção e o soca no chão sem hesitar. A fera caída explica que estava apenas tentando assustar uma escrava que estava vagando por ali, e Yohei nota as algemas ao redor da garota escrava. Outra fera caída, chamada Holden, se aproxima deles com duas garotas escravas, e a outra fera caída foge correndo ao vê-lo, com medo. A garota escrava se junta a Holden, e ele a repreende por ter se afastado sozinha, sem permissão. Ele então se afasta com suas garotas e diz a Yohei que há uma estalagem no próximo beco que aceita feras caídas também, o que é uma boa notícia para eles. Yohei encontra a estalagem logo em seguida e descobre que a acomodação é muito boa e adequada para eles, o que é um alívio. Ele dá um quarto separado para Zero, e Albus reclama, choramingando por ser colocado no mesmo quarto que ele. Então Yohei o ameaça de amarrá-lo e até corre atrás dele para assustá-lo, de brincadeira. Todos eles jantam juntos e Zero continua pedindo pratos sofisticados, como se estivesse morrendo de fome há uma eternidade, o que é bem engraçado. Mais tarde, Albus adormece rapidamente, o que faz Yohei pensar que ele deve ter estado bem exausto depois de tudo o que aconteceu. Ele sai para passear sozinho, e depois de um momento, Zero invade o quarto dele para procurá-lo. Ela percebe que ele está desaparecido, então ela o procura por toda a estalagem até encontrá-lo vagando do lado de fora da estalagem, sem fazer nada de muito importante. Ambos se dirigem a um bar onde Zero fica bêbada bem rápido, e ela começa a tagarelar para ele que ele ia deixá-la sozinha e vagar pela cidade sem ela, o que a deixa chateada. Holden também chega ao bar com suas garotas, e Yohei ignora completamente a existência dele, mas Holden o chama, reconhecendo-o como uma fera caída, um colega. Ele nota Zero ao lado dele e pede para ele trocá-la por 3 de suas garotas, fazendo uma proposta indecente. Ele argumenta que suas escravas são todas bruxas e que ele as tem ajudado a se esconder da igreja, o que é uma mentira descarada. Yohei o informa que Zero é sua empregadora, por isso ele não pode trocá-la. E Holden ri da resposta dele, achando graça. Ele diz a ele para pensar na oferta dele e então se afasta, após o que Zero comenta que as garotas escravas dele não eram bruxas, de jeito nenhum. Ambos pensam que Holden é um pedaço de lixo, um verdadeiro peso morto na terra, então eles decidem fazer algo a respeito dele para resolver essa situação. Mais tarde, Yohei se esgueira para dentro do lugar de Holden e diz às garotas dele para fugirem, para se libertarem. Ele percebe que todas estão acorrentadas e Holden chega para perguntar o que ele está fazendo ali, invadindo. Ambos se confrontam do lado de fora. E Yohei diz a ele que as garotas não são bruxas, mas Holden argumenta com ele que as bruxas são todas ótimas mentirosas e que ele não vai acreditar. Ele revela que encontrou as garotas em um vilarejo que estava escondendo as bruxas, e que os moradores ofereceram as garotas após ameaçá-los um pouco. Yohei pede para ele deixar as garotas ir embora e que criaturas como ele fazem as pessoas temerem os caídos da bestialidade, mas Holden apenas diz para ele se cuidar. Depois disso, ele oferece um duelo com ele sob a condição de que o vencedor teria todas as garotas, e Yohei sente relutância em aceitar o duelo. Zero aparece à distância e faz ele aceitar o duelo porque ela pensa que Yohei nunca perderia para um rosto de cachorro. Eles duelam um com o outro e após alguns golpes eficazes, Holden avança para dar o golpe final. Yohei mordê-lo na perna e o arremessa para longe, depois faz ele desistir do duelo. Zero usa magia para fazer suas roupas desaparecerem como punição e depois eles libertam todas as garotas. Mais tarde, ambos retornam ao seu alojamento, onde Zero entra silenciosamente em Yohei à meia-noite. No dia seguinte pela manhã, Albus a encontra dormindo tranquilamente em Yohei e declara que vai cortar sua cabeça por ser um monstro, mas Zero repreende-o por agir como um criança. Uma vez, Yohei está tomando banho ao ar livre quando Zero o encontra, e comenta que deve ser difícil limpar um corpo tão grande. Ele informa que não quer pulgas em seu corpo, por isso precisa se limpar muito, e ela então oferece para lavar seu traseiro. Ela limpa sua bunda e traça um sinal em sua espinha, mas quando ele pergunta o que está fazendo, ela mente que está apenas jurando contra ele para que ele continue obedecendo. Alguns crianças espionam-os e pensam que ela deve ser sua escrava, então ele rugiu alto para afugentá-las. Zero se pergunta se ela quer ser temida pelas crianças, e ele explica que muitos caídos da bestialidade foram tratados como monstros, então cresceram se tornando monstros. Ela então derrama água sobre sua cabeça, que lava todo o sabonete e o deixa parecendo um rato molhado. Albus chega também para começar a rir dele, e Zero então usa uma ilusão que o seca imediatamente. Ele admira a ilusão enquanto ela pergunta como ele podia ficar nu diante dela casualmente quando estava lhe ensinando modéstia há alguns dias. Ele faz um gesto rude e rapidamente cobre-se, depois eles todos saem para o mercado. Eles encontram um comerciante chamado Tenchu que vendeu o vestido para eles, e ele oferece outro vestido para Zero usar. Ele diz que não cobrará nada, e Yohei então arrasta-a embora do estranho. Eles então encontram os guardas da porta, e Zero diz que cumpriu sua obrigação como escrava de prazer. Até mesmo Albus diz a mesma coisa, e os guardas aconselham Yohei a se juntar à caça às bruxas o mais rápido possível. Eles caminham pensando que ele é bastante depravado, e seus comentários o deixam abatido por muito tempo. As bruxas compram alguns alimentos, e Zero dá ao comerciante um diamante como pagamento. Ele recusa pegá-lo, e Albus então dá dinheiro real que ele aceita rapidamente.
Zero pergunta como ele aprendeu a pagar em dinheiro e Albus julga-a por não viver uma vida normal. Ela então nota duas pessoas beijando na rua, então pergunta a Yohei o que estão fazendo e ele informa que estão beijando. Ela não entende o que é, então ele explica que as pessoas beijam uns às outras para expressar amor. E ela diz que nasceu e foi criada em uma caverna, por isso nunca saiu para o mundo real. Todos deixam a cidade e vem um caído da bestialidade empurrando um menino. Zero se aproxima dos meninos e nota que a menina caída tem um tornozelo torcido, então ordena a Yohei que cure sua ferida. Yohei então começa a bandagem no tornozelo dela após aplicar um unguento nele, e Zero aproveita a oportunidade para curar rapidamente a lesão. A menina agradece a Yohei por ajudá-la, e seu amigo até dá a ele um colar que ele não quer levar. Ela começa a chorar, então ele agarra o colar dela e o coloca ao seu pescoço. Eles então retomam sua jornada e comem frutas e castanhas pelo caminho, brincam um com o outro como sempre e descansam em um campo aberto. Uma vez começa a chover, então eles buscam abrigo em uma caverna e depois que a chuva passa, correm para assistir a arco-íris. Zero comenta que Yohei lhe mostrou muitas coisas que ela nunca viu antes e se sente como sua companheira, mas ele apenas avisa-a que não deve se apegar rápido aos outros. Ela pergunta se ele acha que ela é desagradável de conversar, e ele responde desconfortavelmente que não fala com muitas pessoas. Ela avisa que vai conversar muito com ele no futuro e pede que ele beije-a, pois pensa que é um sinal de amor. Ele fica desconfortável e foge enquanto Albus ri dos dois. Eles retomam sua jornada e Albus diz que ainda estão à metade do caminho para sua área pretendida. Ela nota que Albus é ruim em uma das partes, então começa a aconselhá-lo para ajudá-lo. Ela faz ele imaginar um peixe assado, e então ele usa magia para lançar peixes no chão, exatamente como ela fez anteriormente. Ele também acaba lançando muito água em Yohei, então ele recebe outra bofetada na cabeça, e mais tarde Yohei luta para acender fogo devido às pedras molhadas. Zero então acende um fogo, e Yohei cozinha sopa junto com os peixes. Todos jantam juntos e elogiam sua cozinha, o que faz ele revelar que seu sonho é abrir uma taberna. Zero faz piada que viajará para qualquer lugar para comer sua cozinha, e Albus então começa a perguntar sobre seu passado e como tem vivido até agora. Ele compartilha sua própria história triste de que sua mãe era uma bruxa que foi caçada e seu pai morreu protegendo-a, por isso foi criado por sua avó. Ele não odeia humanos porque seu pai era humano também. E então pergunta a Zero sobre seus pais. Ela revela que as cavernas onde viveu estavam cheias de acadêmicos e feiticeiros que passaram todo o tempo em pesquisas mágicas, por isso não sabe se conheceu seus pais ou não. Ela até oferece ensinar Yohei os fundamentos da magia e declara que quer viver para sempre com ele porque gosta de passar tempo com ele, mas ele em seguida caminha embora constrangido. Eles retomam sua jornada no dia seguinte e logo chegam perto de Letê. Albus diz que devem ir para o esconderijo à noite e ficar no alojamento de seu amigo durante esse tempo. Um cachorro vem cumprimentá-lo no meio do caminho e eles todos testemunham de longe que a cidade parece queimada e deserta. Albus corre para a cidade em pânico, e os outros o seguem. Yohei e Zero caminham pela cidade e encontram muitos corpos queimados que fazem Zero comentar que uma bruxa os queimou. Ela explica que um feitiço chamado Fledges foi usado que queima humanos apenas, mas não toca objetos inanimados ao redor deles. Eles passam pela cidade onde vêm diferentes pessoas mortas de diferentes maneiras, e Zero aponta os tipos diferentes de magia usados para levá-los. Então eles se reúnem com Albus, que revela que a cidade foi atacada por bruxas rebeldes que operam separadamente das bruxas de Zero, e que são bruxas que aprenderam magia e queriam obter o grimoiro de Zero para ganhar mais poder. Zero aponta que as bruxas também foram mortas no combate, o que os fazem se perguntar quem atacou e quem matou quem. Eles então encontram alguns ladrões que atacam eles com setas e Yohei se apresenta para lidar com eles. Ele deixa um deles cair quebrando a estrutura em que ele estava e então derrota os outros dois também. Albus então lança o atacante para baixo e percebe que seu saco contém as pedras de juramento de bruxa que foram tiradas dos corpos mortos. Ele fica perturbado e começa a conjurar um feitiço de magia de fogo para matar os ladrões. Yohei pede para Zero parar e ela pergunta a Albus se ele quer agir como aqueles que mataram Serena injustamente, mesmo ela sendo inocente. Ele volta à realidade e para seu feitiço, mas continua a chorar. Yohei confronta o ladrão e pede para ele contar sobre o incidente, mas o ladrão apenas conta a ele que viu um homem mago matar as bruxas. Ele revela que o homem entrou na igreja após matar as bruxas, e Yohei então o desacorda após obter a informação dele. Eles discutem o que fazer com o cachorro que tem estado seguindo Albus, e Zero tira o colar de Yohei que ele recebeu dos meninos na cidade. Ela acredita que o cachorro deveria voltar para os outros cachorros que cuidariam bem dele, então ela faz o cachorro cheirar o colar e usa um feitiço para guiá-lo para os meninos. Todos se despedem. O cachorro sai e eles entram na igreja, onde encontram múltiplos corpos das bruxas. Albus os guia para a entrada de um esconderijo e usa uma trapaça para abrir uma porta na parede. Todos entram e Albus os leva a um local onde o grimoiro de Zero geralmente é mantido, mas agora está faltando. Eles discutem que o livro pode ter sido tomado por uma bruxa rebelde ou um feiticeiro de Zero e Zero, então quebram uma porta que leva ao quarto do criador. Não encontram nenhum livro lá dentro e apenas veem um rato que construiu seu ninho lá. Eles então passam pelos outros quartos enquanto Albus revela que não viu o corpo da neta de Serena entre as vítimas, o que significa que ela pode ter escapado com o grimoiro. Eles então encontram um velho vivo, mas gravemente ferido, e Albus corre para seu lado para curá-lo.
Ele revela que um homem alto veio ao esconderijo, e quando as bruxas atacaram ele, eles se transformaram em cinzas no local. Eles se perguntam qual tipo de magia ele estava usando, e o velho conta a Albus que está feliz em vê-lo vivo porque pode reunir seus irmãos restantes para reconstruir os feiticeiros de zero. Ele pede a ele para liderar os feiticeiros, mas Albus não acha que tenha coragem de se tornar seu líder. E logo o velho morre. Albus continua tentando curá-lo, e Zero o interrompe lembrando que a magia não pode trazer de volta os mortos. Ele chora por ele, e depois de algum tempo todos saem do esconderijo. Zero para perto dos corpos das bruxas e comenta que os feiticeiros parecem ter lutado, mas as bruxas rebeldes parecem ter sido mortas instantaneamente. Algumas de suas corpos até estão sem magia, o que faz Zero concluir que as bruxas rebeldes foram mortas por alguém completamente diferente. E Albus declara que a única pessoa capaz de tal atrocidade definitivamente é Três. De repente, um olho aparece diante deles e um feitiço é ativado que força-os a serem transportados para outro lugar. Todos caem em um buraco, e Yohei acorda em um campo onde um grupo de mercenários enfrenta ele. Várias vozes continuam dizendo que ele é um fracassado e um monstro enquanto ele mata todos os mercenários e se banha em seu sangue. Ele ouve a voz de Zero chamando ele e volta à realidade apenas para encontrar-se caindo novamente no buraco. Zero pede para ele focar na mão e focar na consciência, depois ele acorda no chão com Albus e Zero diante dele. Zero revela que apenas Três e seu professor sabem como usar o feitiço de convocação forçada, e eles todos se viram para enfrentar seu antigo colega Três. Ele explica a Zero que o feitiço de convocação forçada foi instalado na igreja que automaticamente os teletransportou e pergunta a ela por que saiu da caverna mesmo ele pedindo para esperar por ele. Ela conta a ele que estava cansada de esperar tanto tempo, e Albus pergunta a ela como ela conhece o estado feiticeiro 13. Ele a chama de traidora, que foi contra todas as bruxas, e 13 conta a ele que está trabalhando para restaurar o equilíbrio. Algum tempo atrás, o carrinho real passa por uma cidade onde eles veem muitos corpos humanos que foram caçados pelas bruxas. Os funcionários discutem que as bruxas estão exigindo a abolição da caça às bruxas, caso contrário vão machucar mais pessoas, e de repente um grupo de bruxas aparece diante deles. Os guardas se preparam para lutar contra elas e exigem que o rei pare com a caça às bruxas, caso contrário as bruxas rebeldes causarão mais danos. Os funcionários começam a argumentar entre si que deveriam ter apoiado mais a igreja ou treinado a milícia para controlar as bruxas, e o rei então libera um feiticeiro de seu carrinho que pode lutar contra as bruxas. O feiticeiro acaba sendo 13 que pede ao rei para ajudá-lo a localizar o Grimório de Zero em troca de seu auxílio. Ele então enfrenta as bruxas sozinho, e diz que estão sujando o nome de Zero, depois de o qual mata todas elas na presença do rei. No presente, Albus narra toda a situação para Zero, e Três conta-lhes que é desagradável ouvir o nome Zero repetidamente. Ele lança trovões neles e Zero bloqueia seu ataque facilmente. Ela lembra que perdeu para ela há 10 anos e desafia-a a lutar novamente. Ambos se enfrentam e lançam suas magias um contra o outro. Ele pede para ela voltar para sua caverna, e Zero lembra que bruxas nunca devem se voltar contra bruxas. Seu combate continua, e Yohei pensa que vai destruir todo o lugar, então decide intervir. Ele se aproxima lentamente dos dois feiticeiros e lança uma lâmina de 13, mas é bloqueada através da magia. Zero e 13 continuam canalizando suas magias um contra o outro, e de repente ouvem um sino tocando à distância que os interrompe. Eles anunciam que é hora de comer e subem para cima enquanto discutem o que comer e como será o sabor. Chegam no andar de cima e 13 ordena alguns guardas para prepararem jantar para os convidados também. Ele conta ao grupo que na verdade estão no Palácio Real da capital Plasta, e todos então sentam-se para almoço. Zero come imediatamente e declara que a sopa é muito ruim. Ela argumenta com 13 sobre comer comida deliciosa, mas seu ponto de vista é que eles precisam de nutrientes essenciais e nada além. Yohei nota que eles argumentam como amigos, e ela aponta que ele os forçou a comparecer depois, o qual atacou seu mercenário também. Ele lembra que estava atacando Albus, que tentou sujar o nome de Zero, e eles começam a argumentar novamente. Ao mesmo tempo, Albus recusa comer comida porque pensa que pode estar envenenada, e Yohei insiste que não há veneno na comida porque ele pode sentir. As empregadas então servem-lhe sobremesa, que Zero acha muito deliciosa, e ela repreende 13 novamente por servir tanta comida gostosa no final do jantar. Depois que todos terminam de comer, Zero chega ao assunto principal e pergunta a ele por que escolheu se tornar o feiticeiro do estado, e ele responde que foi a maneira mais fácil de encontrar o Grimório de Zero. Ele explica que o ladrão do livro conseguiu espalhar seu conhecimento pelo reino e transformou algumas bruxas contra sua própria espécie também. Albus argumenta com ele que os feiticeiros de Zero estão apenas tentando proteger as bruxas das caças às bruxas, promete dar-lhe mais poder e conhecimento e que será queimado vivo se não aceitar seu poder. Ele também diz a Yohei que não tem nada a ver acompanhando um feiticeiro, e então pede a Zero que volte para a caverna até que ele possa voltar com o Grimório. Albus pergunta a ela se o Grimório realmente foi roubado, e Zero compartilha com ele que seu grupo criador matou todos na caverna, exceto ela e 13, e roubou o livro porque queria espalhar seu conhecimento pelo mundo inteiro. Albus percebe que Zero e Yohei não são seus aliados, mas apenas procuram pelo Grimório, então começa a chorar no local. Yohei pergunta a ela por que escreveu o livro e ela compartilha sua história triste de que queria criar um livro que trouxesse felicidade às pessoas. Ela explica que ninguém a deixou sair das cavernas porque o mundo era um lugar terrível para as bruxas, por isso escreveu o livro para aproximar humanos e bruxas um do outro. Mas ela deveria ter ouvido as advertências de 13 e queimado o livro porque é capaz de destruir o mundo.
Depois disso, os guardas levam Albus embora, e Yohei aconselha-o a ser inteligente sobre a situação em vez de ser queimado vivo. Yohei também obtém alojamento no palácio, e Zero caminha com 13, onde ela informa a ele sobre o contrato que fez com Yohei para empregá-lo. Ela então conta a ele que viu as bruxas em Letê que foram roubadas de suas habilidades mágicas e lembra a ele que é o maior pecado para uma bruxa tirar as habilidades mágicas de alguém. 13 declara que tudo acabará quando ele encontrar o Grimório, e Zero anuncia que é seu livro, e ela encontrará mesmo que tenha que fazer o que for necessário. Yohei pensa sobre como Zero jogou fora Albus e pensa que ela pode até achá-lo inútil em breve também. Um rato aparece em seu quarto e diz para ele seguir ele, então Yohei se levanta e segue o rato para fora do seu quarto. Ele é levado a um edifício separado onde o rato o leva a conhecer 13, que diz a ele que pode controlar animais como seus familiares. Yohei percebe que pode até controlar caídos da bestialidade se eles tiverem capacidades mentais inferiores a ele e 13, então agradece-o por ajudar Zero. Ele também lhe dá uma poção mágica e explica que a poção mágica funciona como magia, se a pessoa remover o tampão e derramar o conteúdo fora. Yohei se pergunta por que está fazendo tal coisa assustadora, e 13 explica a ele que a poção pode ser usada para remover a magia de um objeto mágico e que a poção também pode torná-lo humano removendo a magia de seu corpo. Yohei fica excitado de repente, mas percebe que sabe sobre seu contrato com Zero, e 13 explica a ele que apenas quer agradecer. Ele também aconselha a ele a fugir com a razão de que Zero está apenas usando ele para seu próprio benefício, mas Yohei não acredita nele. Ele diz a ele que Zero fez ofertas a muitos demônios para obter suas habilidades mágicas, e que ofereceu sua cabeça desde cabeças de caídos da bestialidade são produtos antigos. Ele diz a ela que não seja enganada por sua aparência encantadora, e que bruxas podem facilmente manipular sentimentos das pessoas dentro de seus corações, para controlá-las e fazerem o que querem. Yohei declara que não é um brinquedo de alguém e 13 agradece a ele novamente por trazer Zero tão longe. Yohei também agradece a ele pela ajuda e diz a ele que usará a poção ao retornar para sua cidade natal. Ele então rapidamente retorna ao seu quarto, onde pega suas coisas e invade seu quarto apenas para encontrar Zero. Ela pede para ele acompanhá-la ao festival fora, mas ele comenta que não será mais ludibriado por ela. Ele até desembainha sua espada para ela, e ela percebe que 13 a enganou, então grita alto que ele é um idiota. O feitiço ilusório quebrou, e Zero explica a ele que 13 pode facilmente transformar a dúvida de uma pessoa em medo, o que significa que ele estava duvidando de suas intenções o tempo todo. Ele até saca sua espada para ela, e ela percebe que 13 o enganou, então grita alto que ele é um tolo. O feitiço de encantamento se rompe, e Zero explica que 13 pode facilmente transformar a dúvida de uma pessoa em medo, o que significa que ele estava duvidando de suas intenções o tempo todo, então na verdade, tipo assim, ele foi um bobo mesmo. Ela declara que o contrato deles está encerrado, que ele pode sim fugir dela agora, se quiser. Enquanto isso, na capital plástica, os preparativos para a queima das bruxas estão a todo vapor, e os guardas, sabe, andam discutindo entre si que os cavaleiros da igreja não estão oferecendo apoio algum, a menos que o reino demonstre um suporte total e irrestrito a eles. Eles, na verdade, não acreditam que os guardas do reino sejam suficientes para dar conta de todas as bruxas, não mesmo. E bem nesse instante, o Yohei passa por ali, então eles aproveitam para perguntar a ele qual é a sua opinião sobre essas bruxas. Ele, sem rodeios, diz que odeia todas elas e as considera extremamente egoístas, sabe? Ele então dá uma boa caminhada pela cidade, meio que sem rumo, e acaba topando com uma loja de bebidas. Aí, ele pergunta ao lojista bem direto qual seria o preço de uma garrafa. O lojista, por sua vez, responde que ele não precisa pagar absolutamente nada. E bem nesse instante, alguns caídos feras chegam para levar algumas das garrafas sem cerimônia. Eles simplesmente dão no pé, sem desembolsar um tostão sequer. E o lojista, coitado, explica que é imensamente grato aos mercenários por estarem caçando as bruxas, sabe? De repente, um outro caído fera, completamente embriagado, chega cambaleando e estende a mão para pegar uma garrafa. O Yohei, sem pensar duas vezes, dá um soco nele e o derruba na hora. No fim das contas, ele acaba quebrando uma garrafa, então sem pestanejar, paga por ela e simplesmente vai embora. Uma garota, a Rochelle, que estava observando tudo de longe, se aproxima e pede a ele uma ajuda com algumas tarefas, sabe? Em troca, ela oferece uma garrafa de bebida. Ele então a ajuda carregando todas as suas coisas e aproveita para informar que pretende deixar a capital muito em breve, sabe? Ela, por sua vez, avisa que ele não vai conseguir encontrar uma estalagem para ficar a essa hora da noite, pois já está ficando bem tarde. Então ela oferece que ele fique hospedado no restaurante dela, já que o achou uma pessoa confiável, e pede que ele espere o pai dela retornar para preparar o jantar. Eles dois então comem a refeição juntos, e ela na verdade acha a comida simplesmente deliciosa. Uma maravilha. Aí ele aproveita para contar a ela que o grande sonho dele é abrir uma taverna bem aconchegante no campo e, sabe, viver uma vida bem tranquila e sossegada. Ele chega a declarar com toda a certeza que vai se transformar em um humano, e assim começar uma vida completamente nova. Então ela o aconselha a ter sonhos muito maiores, tipo assim, abrir uma taverna gigantesca e ter uma vida realmente linda, cheia de coisas boas. Ela até se gaba, dizendo que é conhecida como a verdadeira beleza da taverna, e ele por sua vez simplesmente retoma a comer sua comida, sem dar muita bola. Mais tarde, já bem de noite, alguns caídos feras começam a fazer um barulhão danado na taverna da Rochelle, sabe? E ficam o tempo todo pedindo pra ela trazer mais e mais bebida pra eles. Ela então conta ao pai que alugou um dos quartos pra um outro caído fera, e ele, claro, a repreende na hora por ter dado um quarto pra um monstro, um ser desses. Ela então explica a ele que viu o caído fera derrubar alguém por não ter pago, sabe? Por causa disso, ela pensa que ele pode, quem sabe, bater nos outros caídos feras também, e assim, expulsá-los de vez da taverna deles. Ele, por sua vez, também nota a comida já cozida e começa a repreendê-la furioso, por ter deixado um caído fera usar as coisas dele. Então, ela, bem direta, pergunta se ele, por acaso, queria que ela ficasse ali sozinha com um caído fera faminto, correndo perigo. Eles dois então se lembram, com um certo pavor, que a mãe da Rochelle foi na verdade devorada por um caído fera que havia enlouquecido completamente de fome. E a Rochelle, por sua vez, pensa que eles podem sim resolver o problema deles com a ajuda desse novo caído fera. Ela então joga toda a comida que ele preparou no lixo, sem dó nem piedade, e se vira para ir buscá-lo, mas para sua surpresa, o encontra parado bem na porta.
Ele, pelo visto, parece ter escutado absolutamente tudo, sabe? Então ele simplesmente sai e, um por um, espanca todos aqueles caídos feras sem deixar um em pé. Depois disso, ele deixa a estalagem sem dizer uma única palavra e continua andando, até que finalmente consegue sair de Plasta, deixando a cidade pra trás. Ele então monta acampamento na natureza selvagem, bem lá fora, e tenta por conta própria acender uma fogueira, sabe? Enquanto isso, Albus reflete sobre todas as informações valiosas que aprendeu com a Zero a respeito das bruxas. E de repente, o 13 chega pra perguntar a ele se já tomou uma decisão final sobre se juntar a ele de uma vez por todas. Ele o lembra com um tom bem sério que os feiticeiros da Zero, na verdade, estarão todos acabados muito em breve, e Albus, em resposta, joga água do copo bem na cara dele sem pensar duas vezes. Ele decide então dar-lhe mais um dia para que chegue a uma decisão, e bem nesse instante a Zero invade o local, furiosa, exigindo saber por que ele afinal tirou o Yohei dela. Enquanto isso, o Yohei está ali, sabe, tentando pegar no sono, quando de repente o Holden chega e sem mais nem menos declara que vai matá-lo sim. O Holden então mostra o corpo dele e o culpa, furioso por ter raspado toda a sua pele e todo o seu pelo. Yohei, por sua vez, o lembra que não foi ele quem arrancou a pele do corpo dele, e que por isso ele não pode de jeito nenhum matá-lo. De repente, algumas bruxas do nada chegam e começam a atacá-lo sem piedade, o que o faz perceber na hora que ele foi completamente vendido, traído mesmo. A Zero, furiosa, se aproxima do 13 e o acusa com todas as letras de ter virado Yohei contra ela, de ter manipulado a situação. Ele se defende, explicando que apenas o aconselhou sobre o que deveria fazer, mas que o Yohei, na verdade, partiu por sua própria e livre vontade. As bruxas, por sua vez, continuam a atacar o Yohei sem parar, e ele então corre pra longe, tentando evitar ser atingido pelas flechas delas. O Holden, enquanto isso, não para de tagarelar, dizendo que ele merece sim toda aquela surra. E de repente, uma bruxa aparece bem atrás dele, do nada. Ela o atinge em cheio com uma flecha e ele, coitado, despenca do penhasco, enquanto o Yohei, por sua vez, continua correndo desesperadamente para longe das bruxas. A Zero então diz ao Titin, com a voz cheia de raiva, que ele a traiu e que ela, naquele exato momento, está deixando o palácio sem olhar para trás. Ele decide então detê-la à força, e ambos, sabe, liberam seus poderosos poderes mágicos numa explosão de energia. Do outro lado, o Yohei corre atrás de uma bruxa e a encurrala bem na beira de um penhasco. Uma outra bruxa então atira uma flecha nele, que o atinge em cheio no abdômen. Mas, para a surpresa de todos, ele não se machuca de jeito nenhum, enquanto do outro lado, a Zero simplesmente desmaia e cai no chão, sem forças. Ela então começa a sangrar bastante, e o 13, com um tom de lamento, declara que ela nunca, jamais deveria ter saído das cavernas, sabe? Ele então a carrega pra longe, enquanto o Albus não para de perguntar o que ele pretende fazer com ela, de verdade. O Yohei, por sua vez, se pergunta meio confuso por que ele não está sangrando, e então, sem perder tempo, persegue a bruxa que havia atirado a flecha nele. Ele a encurrala sem saída e ela então começa a implorar por misericórdia, sabe? Mas ele, com um tom bem sério, a lembra que foi ela quem veio atrás dele primeiro pra atacá-lo. Ela então o chama de monstro, o que o irrita profundamente, de uma forma que o atinge em cheio, e até mesmo desperta a besta selvagem que existe dentro dele, sabe? Ele então pula sobre ela com a intenção de devorar sua carne, mas de repente se lembra da Zero dizendo a ele que a alma dele ainda é, sim, humana no fundo. Ele então volta à realidade, como que despertando de um transe, e ela começa a choramingar, lamentando que a vida dela não deveria, de jeito nenhum, ter acabado daquele jeito depois de ter aprendido magia. Ele então manda ela sumir dali, tipo assim, vaza, e pega todas as suas coisas antes de se virar e simplesmente ir embora do lugar. O Holden, coitado, implora pra que ele o ajude, já que está sangrando muito, mas muito mesmo. E o Yohei, sem rodeios, diz a ele que a morte dele, na verdade, não o incomodará em absolutamente nada. O Holden então revela que não pode de jeito nenhum morrer ainda, porque ele prometeu, sabe, proteger a neta da Serena. E ele pergunta ao Yohei se ela por acaso tem o Grimório da Zero. Ele então revela que ela provavelmente o tem sim, e que ela é a pessoa mais próxima do criador dos feiticeiros da Zero. Por isso, o Yohei decide finalmente dar ouvidos a ele. O Yohei então acende uma fogueira e o deita com cuidado para começar a tratá-lo, sabe? O Holden, por sua vez, conta a ele que a Serena lhe deu o espírito de um lobo, e que ele, na verdade, era originalmente um humano, mas que decidiu, por conta própria, se transformar em uma besta, em um ser diferente. O Yohei então começa a costurar a ferida dele com uma agulha, com todo o cuidado, enquanto o Holden, sabe, compartilha sua história triste, sua história pra boi dormir, de que ele era um dia o terceiro filho de uma família nobre, e também um cavaleiro. Ele então acabou se envolvendo com algumas mulheres, e um dos amantes delas o desafiou para um duelo. Por conta disso, ele, covardemente, pegou o caminho mais fácil e simplesmente fugiu para uma floresta, sem olhar para trás. Ele então desabou no chão, completamente exausto, e por sorte encontrou a Serena, que gentilmente lhe ofereceu um pouco de comida. Ela se apresentou e revelou que o bebê que estava em seus braços era, na verdade, seu neto. O Holden então pediu para acompanhá-la e se ofereceu para fazer todas as tarefas básicas para ela, tipo assim, cuidar do bebê, cozinhar, mas ela, sem rodeios, apenas o chamou de covarde e mandou-o ir embora, sem mais nem menos. Ele até se ofereceu para se transformar em uma besta, sabe? Para ser realmente útil a ela. E o neto dela, por incrível que pareça, acabou gostando muito dele. Por conta disso, a Serena também decidiu deixá-lo acompanhá-la em sua jornada. Ela então realizou um feitiço poderoso que o transformou em um homem-lobo caído fera, um ser bem diferente. E depois disso, ninguém mais o perseguiu, já que ele havia se tornado, tipo assim, um monstro feio e assustador. O rei então aponta que as bruxas com certeza devem persegui-lo, não é? Mas ele explica a ele que as bruxas só têm perseguido os caídos feras muito recentemente, e que na verdade era tudo bem pacífico há algum tempo atrás. Ele também conta que as bruxas não vão atrás das cabeças dos caídos feras, de jeito nenhum. Na verdade, são as esposas dos nobres que caçam as cabeças deles para seus rituais demoníacos. O que o faz perceber, finalmente, que a Zero, afinal, não precisava da cabeça dele em primeiro lugar, sabe? O 13, então, visita o Albus na cela mais uma vez, e o Albus, na verdade, não comeu absolutamente nada da comida que lhe foi oferecida. Ele pede, então, que Albus tome sua decisão final, de uma vez por todas. Albus, por sua vez, o provoca, dizendo que ele deve ter, tipo assim, muitas bruxas que podem se juntar a ele. Mas o 13, com um sorriso enigmático, pensa que há apenas uma única bruxa que ele realmente quer. O Holden, então, continua sua história triste, sua história para cortar o coração, contando que se tornou o cuidador da neta da Serena, e assim começou a viver com ela. Não demorou muito para que uma praga terrível atingisse a aldeia, tirando muitas e muitas vidas, e os aldeões, então, começaram uma verdadeira caça às bruxas, procurando pela Serena. O Holden então se aproximou dela e propôs, com urgência, que eles deveriam fugir dali, o mais rápido possível. Mas ela, na verdade, queria enfrentá-los diretamente, sem medo. Ele até se ofereceu para matar todos eles, sem exceção, mas ela pensou que os aldeões, sabe, considerariam todas as bruxas como seres malignos se ela por acaso retaliasse. Ela então pediu apenas que ele protegesse a neta dela e que fugisse com a menina, o mais rápido possível. Ela até o agradeceu, de coração, por sempre ter estado ao lado dela em todos os momentos. E ele então logo partiu com a neta, enquanto os aldeões, sem piedade, a pegaram e a queimaram injustamente na fogueira. Um ato terrível.
Depois de tudo, a neta dela jurou, com toda a sua alma, vingança pela morte tão injusta da avó e, então, seguiu seu próprio caminho também. O Holden, então, conta ao Yohei que ele tem reunido informações preciosas durante todo esse tempo, e por conta disso, ele descobriu que a neta tem se envolvido sim com os feiticeiros da Zero. E o Yohei, por sua vez, conta a ele sobre o incidente em que o esconderijo da bruxa foi atacado, e como ela, muito provavelmente, escapou com o Grimório, sabe? O Holden então se pergunta meio confuso por que ele estava indo atrás do Grimório, afinal. E ele revela que queria, na verdade, dá-lo como um presente especial para o seu empregador. A Zero, por sua vez, acorda em um quarto bem chique, luxuoso até, e percebe que a ferida dela foi curada de um jeito bem ruim, o que provavelmente é cortesia do 13, sabe? Ela então tenta sair dali, mas uma barreira mágica a impede de partir de jeito nenhum, e ela sente uma falta enorme da força do Yohei, que com certeza a teria ajudado a escapar daquela situação. O Holden, por sua vez, revela que a Serena era sim contra os feiticeiros da Zero, porque ela acreditava de verdade que a magia não estava sendo espalhada de forma correta, e que ela foi morta pelo próprio criador do grupo, exatamente por essa mesma razão, sabe? Ele não tem prova alguma, mas ele pensa na verdade que a praga foi causada pelo próprio criador, sabe? Com o intuito de acusar falsamente a Serena. Albus então discute com o 13, argumentando que matar todas as bruxas é algo completamente errado, porque existem sim algumas bruxas boas, assim como existem as más, e ele propõe um plano. Eles deveriam derrubar as bruxas desonestas primeiro, e só depois disso, a magia deveria ser espalhada de uma maneira bem adequada, exatamente como a Serena sempre quis. O 13 então prega a ele com um tom bem sério que eles não podem de jeito nenhum usar métodos tão relaxados assim em uma guerra, sabe? E Albus, sem paciência, o manda sumir dali. Vazar. Então, o 13 decide usá-lo para obter o máximo de vantagem que ele conseguir, de qualquer forma. Yohei e Holden, então, iniciam sua jornada. E Holden, curioso, pergunta onde está o chefe dele. Yohei, bem direto, diz para ele cuidar da própria vida. E pronto. Ele conta a ele que sentiu o cheiro da neta da Serena nela, sabe? Por conta disso, ele ficou simplesmente eufórico em tê-la por perto, e ambos observam uma quantidade enorme de carros e carroças indo em direção à Plasta. O Yohei, então, pensa que o Albus pode estar sendo executado, então ele muda seu plano na hora, instantaneamente, e segue direto pra Plasta, junto com o Holden, sem perder tempo. Eles dois, então, chegam à cidade e a encontram simplesmente fervilhando de gente, uma multidão enorme, sabe? E o Yohei, então, sobe no topo de um telhado para testemunhar o Albus sendo colocado em uma estaca para ser executado. Ele se pergunta, meio desesperado, como deveria salvá-lo, e o Holden, então, revela que o Albus é, na verdade, a neta da Serena, o que o choca profundamente, de verdade. O 13 então aparece bem na frente do Albus e diz às massas de pessoas, com um tom bem autoritário, para não terem pena alguma de uma bruxa, porque ele afinal matou muitas e muitas pessoas, e é um feiticeiro maligno, perigoso. O Yohei pensa em como ele também tentou manipular a situação, e o 13 continua a pregar para as pessoas sobre todos os males e perigos das bruxas, sem parar. O Holden então pensa que eles deveriam sim entrar em ação imediatamente para salvar o Albus, mas o Yohei, por sua vez, acredita que eles precisam de verdade da ajuda da Zero para conseguir salvá-lo. Albus então chama a atenção das pessoas e diz aos simpatizantes das bruxas e às próprias bruxas para começarem sua batalha, de uma vez por todas, mais uma vez. Ele revela com toda a convicção que carrega o sangue da Serena e que todos eles deveriam sim lutar pela paz deles mais uma vez, derrubando o 13 de uma vez por todas. Alguns guardas então se aproximam dela e acendem o material que está debaixo dela, colocando fogo. Então o Holden e o Yohei pulam no chão e correm desesperadamente em direção a ela para salvá-la. O Shohei então diz ao Holden para pegar o Albus, enquanto ele, por sua vez, joga uma bomba em um prédio ali perto, que explode com um estrondo enorme e distrai absolutamente todo mundo. Os guardas reais, claro, notam toda aquela perturbação, então o rei, sem pensar duas vezes, envia ainda mais reforços para tentar acalmar a todos, de alguma forma. Os guardas então cercam o Yohei, e ele, sem hesitar, joga um outro explosivo bem no Albus, o que faz a estaca, sabe, tombar e cair no chão, com um baque. O Holden então chega rapidamente ao lado dela, e o Yohei também se junta a eles, sem demora. O Holden então carrega o Albus para longe, e o Yohei percebe o 13 observando-os de longe, com um olhar fixo. Ele também usa magia pra tentar contê-lo, sabe? E alguns guardas então dizem pra ele recuar pra se afastar porque a situação é muito perigosa pra ele, de verdade. Eles então atiram flechas no Yohei e ele, por sua vez, diz aos guardas pra recuarem imediatamente, ou então eles acabarão sem querer machucando a Zero e isso seria um problema. O rei então se pergunta meio confuso do que diabos eles estão falando, afinal. E ele então usa um outro explosivo para se cercar completamente de fumaça, criando uma barreira. Ele usa essa cortina de fumaça para fugir rapidamente da cena e se junta ao Holden, que já estava esperando por ele com uma carroça, pronto para a fuga. Eles dois então escapam juntos e conseguem finalmente deixar Plasta pra trás. Mas alguns guardas, sabe, os seguem a cavalo sem dar trégua. O Yohei então joga um barril em um deles e uma arma em outro, o que de certa forma os atrasa um pouco. Um dos guardas então pula na carroça e o Yohei luta com todas as suas forças para empurrá-lo pra fora, para longe. O guarda então é jogado pra fora da carroça por um galho que passa, sabe, bem na hora, e o Holden, por sua vez, perde completamente o controle dos cavalos por conta disso. A carroça inteira, contudo, despenca de um penhasco numa queda terrível. Mais tarde, já bem de noite, o Holden e o Yohei conseguem sair da água com Albus e, então, retomam sua jornada, com o objetivo de ir o mais longe possível para bem longe dali. O 13 então ordena a seus homens que enviem assassinos para ir atrás do grupo do Yohei, e ele os instrui com clareza a trazer todos de volta vivos, sem exceção. Mais tarde, o Yohei e o Holden acampam em algum lugar com o Albus, e o Holden, curioso, pergunta a ele sobre seus impulsos de comer humanos. O Yohei, então, garante a ele que nunca, jamais, comeu um humano antes, de verdade. O Albus então acorda, e o Holden, todo animado, pula nela para cumprimentá-la, sabe? Então ela, sem pensar duas vezes, o espanca por estar agindo como um verdadeiro esquisitão. Ela declara com toda a convicção que vai reunir todos os feiticeiros da Zero e caçar as bruxas desonestas, sabe? E também o criador do grupo, aquele que roubou o Grimório. Mas o Holden, por sua vez, pensa que o criador na verdade não pode ser derrotado, de jeito nenhum. O 13 então se encontra com a Zero e ela reclama a ele que vai morrer muito em breve por causa da péssima qualidade da comida. Por isso ele deveria sim deixá-la sair dali. O Holden então conta a ela que todos os feiticeiros fizeram um contrato de bruxa com o criador deles, sabe? E que matar esse homem na verdade matará todos eles também. Por conta disso, eles não podem de jeito nenhum matá-lo ainda. Albus então usa magia para curar as feridas do Holden e comenta que a Zero criou a magia com o objetivo de ajudar as pessoas, tipo assim, curá-las. Mas infelizmente todo mundo a usou para na verdade fazer guerra em vez disso. O Yohei então pensa que a Zero na verdade nem deveria ter criado magia em primeiro lugar, sabe? E o Albus por sua vez começa a fazer um brainstorming pensando que tudo está dando completamente errado porque os feiticeiros e as bruxas desonestas continuam, sem parar, usando magia para atacar uns aos outros, sem trégua.
Ela se lembra então que a Zero tem a incrível capacidade de anular completamente a magia, sabe? Então ela começa a elaborar um plano. Eles podem desenhar 5 círculos mágicos bem grandes ao redor de todo o país Winias. Depois disso, a Zero poderá ativar um feitiço poderoso que anulará a magia por todo o reino de uma vez por todas. Ela pensa que a Zero pode então espalhar sua magia da forma que bem entender, sabe? E todos na verdade gostam muito do plano em teoria. Mas como a Zero não está com eles se perguntam, meio perdidos, o que diabos deveriam fazer. O Tritin então pergunta a Zero se ela precisa de alguma coisa, e ela pede a ele para trocar a cama dela, que é simplesmente muito dura para ela, um desconforto total. Ela revela que agora está na verdade acostumada a dormir em pele, sabe? E que ela também quer muito ver o céu. Então ele promete a ela que tudo aquilo acabará muito em breve e simplesmente vai embora. Albus então conta ao Yohei que a Zero foi levada pelo 13 e todos eles decidem encontrá-la usando um feitiço localizador. Mas o feitiço, sabe, requer um item pessoal dela que esteja de fato fortemente ligado a ela. Eles se lembram então que a Zero costumava usar um pano que parecia um saco de lixo, sabe? E que eles deram esse pano ao lojista Tenchu, em uma outra cidade. Esse mesmo pano pode ser usado para localizá-la. De repente, alguns caras os cercam, e eles então elaboram um plano, vão fugir dali e seguir para a cidade em busca das roupas velhas da Zero sem perder tempo. O Yohei então usa um explosivo bem no assassino, o que na verdade os distrai completamente, e todos eles então fogem correndo para dentro da floresta. Os assassinos, por sua vez, os perseguem sem trégua e discutem entre si que não podem, de jeito nenhum, ferir o Yohei, ou então a Zero também acabará sendo ferida. E isso seria um problema. Os assassinos então usam magia para conjurar cipós que brotam do chão, sabe? E o Holden, coitado, tropeça em um desses cipós, o que o faz cair com tudo. Albus então joga uma flecha mágica bem neles, e o Holden rapidamente se junta a eles novamente, sem perder tempo. Os assassinos então os perseguem pela floresta sem dar trégua e os atraem para uma área bem montanhosa usando seus ataques. Quando eles chegam a essa área, pedras enormes começam a cair de ambos os lados das colinas, sabe? E o Holden então corre desesperadamente sob a queda de pedras, seguindo os comandos do Yohei sem hesitar. Ele consegue então passar por tudo aquilo, e o Yohei, em seguida, joga o Albus por cima das pedras. Depois disso, ele mesmo escala as pedras e se junta aos dois, sem demora. O Holden então nocauteia um dos assassinos que os havia seguido, e todos eles retomam sua jornada enquanto os assassinos, por sua vez, voltam para relatar ao Tritin sobre a completa inutilidade deles, sabe? O Yohei então chega à cidade ali perto, onde eles haviam vendido as roupas da Zero, e os guardas, claro, o reconhecem na hora, então perguntam a ele sobre os escravos dele da última vez, sabe? Ele então diz a eles com um tom bem sério que comeu os escravos dele e que está com fome de novo. Por conta disso, ele quer sim entrar rapidamente na cidade e comer alguma coisa, sem demora. Os guardas então ficam completamente assustados e imediatamente o deixam entrar, sem questionar. O Holden e o Albus o seguem logo atrás, e o Holden até lhes dá um bom dinheiro para que eles calem a boca, sabe? Eles então chegam à loja de roupas onde testemunham o lojista Tenchu, tipo assim, praticamente adorando as roupas da Zero, fazendo um verdadeiro altar para elas. Eles então invadem a loja, sem cerimônia, e o Yohei joga uma bolsa de dinheiro para ele, enquanto rapidamente tira o vestido da parede. Ele declara com toda a certeza que está levando o pano embora, e o Tenchu então começa a implorar e suplicar desesperado para que ele por favor não leve o pano de jeito nenhum. O Holden, então, o amarra, sabe, antes que a esquisitice dele se espalhe ainda mais, pra não contaminar ninguém. E o Albus começa a sentir uma pena enorme dele por causa do choro constante, então ela oferece dar as meias da Zero a ele, como um consolo. Ele, então, começa a delirar sobre os pés da Zero, e se ela usou as meias por muito, mas muito tempo mesmo, enquanto o Holden, por sua vez, faz um círculo mágico bem no meio da loja. Eles então colocam o pano da Zero bem no centro do círculo, e o Tenchu, desesperado, implora pra que o levem junto com o pano, sabe? Então o Yohei o cala na hora, enquanto o Albus canta o feitiço pra localizar a Zero. Ela, então, sente que a Zero está no castelo de Plasta, bem no topo da torre mais alta, e o grupo, então, elabora seu plano sem perder tempo. Logo em seguida, o Yohei deixa a cidade para ir em direção à Plasta mais uma vez, sabe? Enquanto isso, o Holden e o Albus partem para fazer os círculos mágicos ao redor de todo o país, para que a Zero possa depois lançar seu poderoso feitiço. O Yohei então logo chega à Plasta e se aproxima da Torre do Amanhecer, que é na verdade a torre mais alta de todo o palácio onde a Zero está sendo mantida. Ele se lembra então que o Holden o havia aconselhado a escalar pela parte de trás do penhasco, sabe? Para evitar qualquer guarda. E ele então começa a escalar o penhasco íngreme, sozinho, com toda a sua força. O Holden e o Albus, por sua vez, fazem o segundo círculo mágico em uma árvore, e o Albus pensa em como a Serena a ensinou a desenhar círculos em objetos naturais, com tanta sabedoria. O Yohei então alcança a muralha do palácio e começa a escalá-la também, com muito cuidado. Ele quase é pego, sabe, quando alguém abre uma janela, mas ele consegue se esconder a tempo. E a pessoa então apenas joga algo fora, sem perceber nada, e depois fecha a janela, como se nada tivesse acontecido. Ele continua a subir, sabe, com muita dificuldade, mas acaba encontrando alguns tijolos soltos e por conta disso, ele despenca da muralha numa queda perigosa. Enquanto isso, algumas bruxas cercam o Holden e o Albus, e elas se revelam ser, na verdade, os feiticeiros da Zero para a surpresa de todos. Elas então dizem ao Albus que as palavras dele, na verdade, fizeram com que as bruxas por toda Winias se levantassem sim para lutar por seus direitos novamente, e que todas elas vão de fato derrubar o reino de uma vez por todas. Elas pedem ao Albus para se juntar a elas, e o Albus, por sua vez, revela seus próprios planos. Ele deseja, na verdade, remover completamente a magia de todo o reino para sempre. Os feiticeiros dizem a ela que já ouviram falar de seus planos pelo Criador e que ela é uma traidora agora, por isso será submetida a um julgamento para decidir seu destino. Ela e Holden são então capturados e levados para um julgamento. Yohei inicia sua escalada pela segunda vez e, após ofegar e bufar com muito esforço, finalmente alcança o topo da torre. Ele não encontra janelas na torre, então arromba a parede e cai dentro da sala onde dá de cara com a Zero. Ela pergunta a ele o motivo de sua vinda, e ele declara com toda a certeza que veio para salvá-la, mas ela não acredita nele. Ele reclama que subiu tudo aquilo para encontrá-la, mas ela o manda ir embora e diz que ele caiu em uma das armadilhas do 13. Ela até o lembra que o contrato deles acabou, e ele se defende dizendo que foi enganado pelo 13, e que continuará a duvidar dela por causa de sua natureza de besta caída, mas mesmo assim, voltou para buscá-la. Ela começa a chorar, explicando que ficou muito chateada quando ele a deixou pelo 13.
Ela continua reclamando sem parar e pede pra ele nunca mais, em hipótese alguma, deixá-la de novo. Então ele a abraça e pede pra ela parar de chorar. Ela o chama de insensível por agir tão frio e ele diz que precisa contar a ela sobre os planos da Albus rapidamente. Ele acaba ativando um feitiço de invocação bem poderoso só de mencionar a palavra Albus, e mais uma vez os dois caem em um buraco. Albus conta tudo para Adana, a representante dos feiticeiros da Zero, e para seu companheiro, mas eles não acreditam nela. Eles argumentam com ela que não podem de jeito nenhum perder seus poderes antes de uma batalha, mas Albus acredita que Serena teria desejado a mesma coisa para as bruxas, e que eles deveriam espalhar a magia de forma correta. Eles então recebem uma mensagem do Criador através de um familiar, informando que todos os feiticeiros devem liberar um certo feitiço mágico em 2 dias para conseguir derrotar o 13. Yohei acorda em um porão e, para sua surpresa, descobre que a Zero está trancada em uma cela. O 13 se aproxima para encará-lo e diz a Zero que vai selar as memórias do Yohei assim que o tiver matado. Ela tenta sair da cela, mas uma barreira invisível a impede, e o 13, mais uma vez, pede para ela calar a boca. Ela o amaldiçoa em voz alta e Yohei conta a ele sobre seu novo plano. Eles podem usar a Zero para fazer a magia desaparecer por todo o país de Winias. Ele sugere a ele que assim não precisarão matar tantas bruxas, mas o 13 rejeita a ideia dele na hora, e o Yohei pede para ele pensar melhor. A Zero então solta a bomba, revelando que o 13 nunca vai ouvi-lo, porque ele é na verdade o verdadeiro criador dos feiticeiros da Zero, e também o grande responsável por todas as revoltas e levantes. O 13 se aproxima, segurando o Grimório da Zero, enquanto ela explica que o livro, na verdade, nunca foi roubado, e que ele orquestrou tudo para matar as bruxas e conseguir o máximo de poder para si mesmo. O Holden tenta se livrar das cordas que o prendem, e Adana anuncia que ele deveria ser morto, e pasmem, comido. Ela ordena a seus homens que o cortem em pedaços e que se desfaçam de suas partes do corpo. Então eles o levam embora, enquanto a Albus implora para que ela não o mate. O Yohei avança contra o 13 para matá-lo, e o 13 ordena que ele não se mova, o que o faz parar na hora. Ele o faz se ajoelhar, se humilhar, enquanto explica que tem o poder de fazer criaturas com capacidades mentais inferiores o obedecerem, e que a raiva dele está tornando tudo mais fácil para controlá-lo. Ele então começa a corrigi-lo, dizendo que nunca forçou ninguém a se levantar em rebeliões, mas que as bruxas usaram os poderes para seu próprio benefício, e que elas são todas umas perdedoras sedentas por poder, que não foram lideradas por ele. Ele então dá uma bronca na Zero, dizendo que teria apresentado o mundo perfeito a ela se ela tivesse ficado na caverna e esperado por seu retorno. Então ela o lembra que só queria o bem para todas as pessoas. Ele chama os objetivos dela de infantis e declara que já preparou o palco para o final. Para o desfecho derradeiro? Ele explica aos dois que os feiticeiros da Zero estão vindo para matá-lo, mas que uma vez que o derrubarem, eles também matarão todas as bruxas, porque elas estão ligadas a ele através do contrato das bruxas. O Holden é levado para ser esquartejado, mas um velho poupa sua vida e lhe diz que as bruxas também querem acabar com a guerra matando o 13, e ele também quer acabar com a guerra apagando a magia, então todos deveriam tentar fazer o seu melhor. Ele até devolve a espada para ele e se pergunta se os arrependimentos da Serena finalmente serão resolvidos agora. O 13 continua com sua pregação inútil, dizendo que está apenas destruindo as bruxas que adoram travar batalhas, e o Yohei o acusa de ter matado a Serena ao causar a praga. Ele se defende, dizendo que outra bruxa havia causado a praga, e que a Serena foi capturada por causa disso, mas que não foi culpa dele, então o Yohei o lembra que ele é o responsável por todas as mortes na caverna. O 13 o informa que os estudiosos na caverna ficavam repetindo as mesmas coisas, sem parar, e que a Zero era a única estudiosa iluminada entre eles, mas eles nunca a deixaram sair porque temiam muito os poderes dela. O Yohei pergunta a ele se ele alguma vez perguntou a Zero o que ela queria, ou se considerou os desejos dela, então ele manda o Yohei calar a boca. O Yohei percebe que ele está ficando com raiva, e isso está enfraquecendo seus poderes, então ele continua a provocá-lo, dizendo que ele deve estar com inveja dele. Ele a culpa por nunca ter escutado a Zero e por ter tirado todos os amigos dela, o que o deixa ainda mais furioso. O Yohei, devagar, consegue se levantar enquanto a raiva do 13 diminui, e ele corre para cima dele para atacá-lo. O 13 conjura mãos de sombra no chão, que o param, e o Yohei declara que ainda é o mercenário da Zero, e que fará com que ela o transforme em humano assim que tudo isso acabar. Ele tira a poção mágica que o 13 havia lhe dado, mas acaba pisando em um círculo mágico que começa a transformá-lo em pedra. Ele então joga a poção mágica no chamado da Zero, o que a quebra, e declara que venceu. A Zero se aproxima e provoca o Yohei, zombando dele por ter usado o 13 de forma tão implacável para libertá-la. O Holden segue a Albus de perto, à espreita, enquanto ela é levada em algumas carroças, e decide continuar a segui-la. A Zero encara o 13, que a lembra que ela não pode vencer contra ele, mas ela, confiante, pensa que vai vencer facilmente. Os dois então começam a entoar o mesmo feitiço, com a intenção de derrubar um ao outro. O chão sob eles começa a tremer, e ambos se atacam com o mesmo feitiço. Seus poderes mágicos colidem, e logo os poderes da Zero começam a dominá-lo, a sobrepujá-lo. Ele não consegue acreditar que ela tinha tanta magia escondida dentro dela, e os poderes o dominam, o que o faz tossir e sangrar. O Yohei diz a Zero para parar, ou então ela o matará, mas ela não o escuta, e ele corre entre os dois para impedi-la.
A magia o atinge em vez dela, mas ela se machuca e desmaia no chão, exausta. Os feiticeiros da Zero recebem uma mensagem de que seus camaradas por todo o país estão se reunindo e que o moral deles está alto, o que os faz discutir que finalmente aliviarão a Serena de seus arrependimentos. A Albus pergunta a eles se eles podem realmente vencer, e eles respondem que o criador deles lhes ensinou magia e os capacitou a vencer. A Albus pensa que o Tracy deve estar esperando por todos eles com algum tipo de armadilha, e a Dana o assegura que tudo vai acabar assim que eles matarem o 13, conforme o desejo do criador. O Holden continua a segui-los, e logo o grupo para perto de um lago para esperar que o resto de seus camaradas se juntem a eles. É anunciado que eles começarão seu ataque tarde da noite, e a Albus pede a todas as bruxas que a escutem. Ela declara que quer remover a magia do país e espalhá-la de acordo com os desejos da Serena, mas as bruxas pensam que precisam acabar com a guerra primeiro, matando o 13. As bruxas mais velhas pensam que querem derrotar os humanos a qualquer custo, e elas a lembram que estão se reunindo pelo bem da Serena, e não pelo bem dela. A Dana pergunta a ela onde ela estava na época em que Lité foi atacada, e ela responde que estava viajando sozinha para se tornar mais forte pelo bem do grupo. A Dana argumenta com ela que ela não está apta a se tornar a líder deles, porque não tem a determinação necessária. O Yohei pergunta ao 13 como a Zero se machucou, e ele revela que ela está absorvendo os ferimentos dele, por ele. O Yohei se lembra que a Zero uma vez desenhou um símbolo nas costas dele enquanto ele tomava banho, e que isso foi usado para ligar os dois, e o 13 lhe diz que a barreira só pode ser quebrada se ela mesma a quebrar, ou se ele morrer dentro de sua própria barreira. Ele se pergunta por que a Zero faria uma coisa dessas, já que ele deveria estar protegendo-a. O 13 se lembra que no passado, quando a Zero era criança, ela viu o céu pela primeira vez dentro da caverna e perguntou a ele por que o teto era azul. Então ele explicou a ela que era o céu, e que ela também poderia ver a lua em certos momentos do dia. Ela percebeu que as bruxas que viviam fora da caverna viam aquela paisagem todos os dias e perguntou a ele por que eles tinham que se esconder de todos. Então ele decidiu emprestar a ela seu livro de história. Ela mais tarde lê o livro e o acha realmente fascinante, apesar de sua escrita meio estranha, parecida com minhocas, mas o 13 pensa que os outros não apreciam o verdadeiro valor dele. Ela decide escrever um livro por conta própria, um livro que, ela acredita, vai mudar o mundo, e o tempo passa enquanto eles fazem pesquisas juntos. Ele cuida dela à sua maneira, com pequenos gestos, colocando-a na cama quando ela adormece sobre seus livros, e sempre zelando por ela. No presente, ele e o Yohei ficam ali, lamentando por ela, mas ela de repente se levanta e os chama de patéticos por estarem tão chateados por causa dela. Ela explica que a magia passou pela pele dela, e foi por isso que ela sobreviveu, mas que ela teria com certeza matado o 13, se o Yohei não tivesse se metido entre eles. O 13 percebe que ela estava se contendo contra ele, e ela tenta animá-lo dizendo que ele não pode de jeito nenhum vencer contra a criadora da magia. Ela explica que intencionalmente escreveu erros em muitos feitiços do Grimório da Zero, e por causa disso, os feitiços não podem manifestar todo o seu poder, e que ele nunca poderá vencer contra ela usando a magia do Grimório da Zero. Ela declara que vai selar a magia do país de Winias e pergunta a ele o que ele planeja fazer agora que seus planos falharam. Ele, pateticamente, começa a choramingar, dizendo que estava apenas tentando tomar o reino para entregá-lo a ela, e que ele não tem nenhum interesse no país se ela não o quiser. Os feiticeiros da Zero discutem que as bruxas rebeldes, em breve, atacarão outra cidade, então a Dana planeja dividir seu grupo em duas partes para enfrentá-las. De repente, é anunciado que os cavaleiros estão se aproximando do grupo deles, então todos começam a entrar em pânico e a se preparar para as formações de batalha. As bruxas também saem correndo da tenda da Albus, e o Holden então invade o local. Ele derruba a última bruxa, e os dois conseguem escapar do acampamento das bruxas. A Albus diz a ele que as bruxas não estão recuando, e por isso eles têm que apagar a magia rapidamente, e eles começam a ser perseguidos pelas bruxas enquanto correm pela floresta. A Albus usa um feitiço que libera fumaça, e o Holden, então, nocauteia a bruxa que os estava perseguindo. Eles amarram a bruxa e traçam uma estratégia. Devem fazer os círculos restantes antes de se encontrarem com o Yohei. A bruxa pergunta a ela por que ela os traiu, e ela tenta explicar seu ponto de vista. O Holden também diz a ele que o criador deles está tentando enganá-los, atraindo-os para uma armadilha, e a bruxa lhe diz que o criador deles os acolheu e lhes deu poder. De repente, mais bruxas chegam e começam a atacá-los, então os dois fogem do local. A Zero se pergunta para onde deveria ir em seguida, e o 13 sugere a ela que saia da área já que todas as bruxas estão vindo para caçá-lo. Ele então projeta uma imagem que mostra a posição atual das bruxas e explica que pode usar as joias do juramento de sangue das bruxas para ver o que elas estão fazendo a qualquer momento. Ele também mostra a eles que as bruxas estão caçando a Albus e o Holden, então a Zero decide resgatá-la primeiro. Os feiticeiros da Zero discutem que a Albus estará indo para o centro do país de Winias para realizar seu feitiço, e eles decidem prosseguir com seu plano anterior de ir atrás do 13, enquanto algumas das bruxas continuarão a perseguir a Albus. Enquanto isso, a Albus e o Holden são encurralados por um grupo de bruxas e estão prestes a virar churrasquinho quando o grupo da Zero chega ao local. A Zero usa magia de negação para apagar a magia das bruxas,
e o 13 usa magia para conter todas as bruxas. A Albus se pergunta por que o 13 está com a Zero, e ela explica a ela que o 13 estava por trás de tudo, mas agora ele se juntou ao lado deles. A Albus continua em negação, então o 13 mostra a ela uma projeção que prova que ele era o criador delas e que usou as joias do juramento de sangue para espionar seus movimentos. O Holden então soca o 13 e o acusa de ter queimado a Albus viva e de ter matado a Serena. Então o Yohei o puxa para trás, enquanto a Zero lhes diz que o 13 não foi o responsável pela morte da Serena. O 13 ainda se desculpa pela morte da Serena porque sente muito por não ter conseguido salvá-la. E a Albus começa um feitiço para atacá-lo. Ele a lembra que eles estão ligados por um contrato, o que significa que ela não pode machucá-lo sem se machucar também. Então a Albus para seu feitiço. O 13 então tira o contrato entre eles e o queima, depois do que ele revela que o contrato deles está nulo agora. O 13 diz a ela que ela pode matá-lo agora e pede a ela para lhe dar uma chance de consertar as coisas. Ele também diz aos outros que a Serena poderia ter facilmente fugido dos aldeões, mas ela decidiu ser queimada na fogueira, mesmo sabendo que as bruxas se levantariam em rebelião por causa dela. Ele se pergunta qual era o verdadeiro propósito da Serena, e o Yohei o lembra que eles precisam prosseguir rapidamente com a missão deles. Todos eles decidem se dividir em 4 grupos para fazer círculos mágicos nos 4 cantos do país, e se encontrar no final, no centro da estrela. O Yohei faz a Albus prometer que eles se encontrarão novamente, e que ele precisa do poder dela. Depois disso, todos seguem seus próprios caminhos. O Yohei e a Zero chegam ao seu local primeiro e fazem o círculo mágico, depois do que eles voltam. O 13 e o Holden também chegam aos seus respectivos locais e fazem um círculo mágico, enquanto a Albus segue para o seu local, lentamente, em um estado de desespero. Enquanto isso, as bruxas atacam uma das grandes cidades, assim como Plaster, tudo ao mesmo tempo, e os guardas reais percebem que o 13 está desaparecido. Os nobres discutem que não deveriam ter confiado em um feiticeiro para começo de conversa, e eles fazem preparativos para enfrentar as bruxas. Eles também aconselham o rei a escapar pelos túneis, mas ele decide ficar no castelo, já que os cidadãos não podem fugir com ele. O Holden e o 13 chegam ao local designado primeiro, e o Holden avança contra o 13 ao vê-lo. Ele saca sua espada contra ele, e o 13 comenta que a alma de lobo que a Serena colocou dentro dele é linda. Ele sente muito por tê-la deixado morrer, e o Holden decide poupar a vida dele, porque acredita que viver uma vida com arrependimento já é punição suficiente. A Zero e o Yohei se juntam aos dois, e todos eles decidem começar o feitiço, acreditando que a Albus se juntará a eles. A Zero e o 13 começam seu feitiço, e de repente, um enorme grupo de bruxas os cerca por todas as direções. Como a Zero e o 13 não podem fazer mais nada, o Yohei e o Holden decidem enfrentá-las sozinhos, e as bruxas liberam feras contra eles. Outro grupo de bruxas chega ao palácio, onde exigem que o palácio lhes entregue o 13, mesmo que não consigam sentir a presença dele dentro do castelo. Os guardas discutem que deveriam usar essa chance para aniquilar todas as bruxas enquanto podem. A Albus consegue fazer o círculo mágico em seu local designado e então acampa no local, chorando horrores, desabando em lágrimas. As feras atacam o Yohei e o Holden, e eles fazem o possível para bloquear seus ataques. Eles também brincam, dizendo que seria irônico serem derrotados por alguns animais. E os dois derrubam mais 2 feras quando as bruxas lançam um exército de flechas contra eles. Eles correm em direção a Zero e ao 13, que então usa magia para fazer um escudo defensivo feito de terra, que bloqueia todas as flechas. Ao mesmo tempo, no palácio, o mensageiro das bruxas retorna do castelo e desmaia no chão, exausto, o que indica que as negociações falharam. As bruxas então invadem o castelo e os guardas saem para enfrentá-las. Outro grupo de bruxas também consegue invadir outra cidade e lançar seu ataque lá. O grupo do Yohei é cercado por um exército de javalis enormes, e a Zero revela que os preparativos de seu feitiço estão completos. No entanto, ela precisa de mais poder. Todos eles percebem que precisam esperar a Albus se juntar a eles, e o 13 lhes diz para acreditarem na neta da Serena. Os javalis se aproximam lentamente deles, e bem nessa hora, a Albus chega correndo para se juntar a eles. Ela revela que havia se perdido um pouco, e que não perdoará o 13 pelo que ele fez, mas que ela o usará para acabar com a guerra, exatamente como a Serena queria. A Zero diz ao Yohei que eles precisam fazer uma oferta da mais alta qualidade ao demônio que patrocina o Grimório da Zero, e pede a ele para emprestar seu corpo para a oferta. Ela promete não matá-lo e pede a ele para confiar nela, então ele aceita o pedido dela. Os javalis correm para atacá-los enquanto todos eles se sentam dentro do círculo mágico e a Zero invoca o diabo para apagar a magia de Winias. Ele aparece dentro do corpo do Yohei e diz a ela que já faz muito tempo, depois do que o feitiço mágico é ativado. Uma enorme onda de magia se espalha por todo o país de Winias e erradica a magia enquanto varre a terra. Assim que termina, a Zero agradece ao Yohei, que jaz desmaiado em seu colo, e o 13 comenta que o país enfrentará o caos por algum tempo agora que a magia foi apagada. A Albus decide se tornar a líder dos feiticeiros para guiá-los ao caminho certo. E o 13 pensa que a Serena provavelmente morreu para que seus descendentes pudessem trabalhar duro para tornar a coexistência de humanos e bruxas possível.
O Yohei acorda depois de 3 dias inteiros e encontra a Zero ao lado dele, que estava esperando por ele acordar o tempo todo. Ela revela que o país está realizando um festival para celebrar a erradicação das bruxas e então mostra a ele o Grimório da Zero, que ela finalmente recuperou. Ele a lembra que ela deveria transformá-lo em humano, e ela explica a ele que seus poderes mágicos enfraqueceram e por isso ela precisa de tempo para transformá-lo de volta em humano. Ela pede a ele para esperar um pouco, e então revela que a magia deve ter se espalhado para fora de Winias também, e por isso ela vai viajar para fora do país para verificar o que está acontecendo. Ela pede a ele para viajar com ela, e ele, em troca, pergunta a ela o que ele receberá como compensação. Logo há um festival para celebrar a paz entre bruxas e humanos, e a Albus se torna a feiticeira do estado. Ela culpa o 13 por tudo o que aconteceu e anuncia sua queima na fogueira, então todos se reúnem para vê-lo queimar. Finalmente, ela anuncia que não deixará outra bruxa ser queimada na fogueira, e também não deixará nenhum humano ser morto. Ela pede aos cidadãos que cooperem com ela para estabelecer a paz entre humanos e bruxas, e o 13 diz a ela que não se importa em morrer pelas mãos dela. Ela se recusa a realmente matá-lo e explica que muitas magias diferentes aparecerão no futuro, e por isso ele precisa estar presente para vigiar a nova era. Ela então queima a fogueira para mostrar a todos que ele está sendo morto, mas na realidade ele é sorrateiramente levado para a área do porão para evitar ser morto. O Yohei o cumprimenta lá e promete cuidar da Zero, mas o 13 o avisa que ele vai queimar o mundo inteiro se a Zero começar a odiar o mundo. Logo o tempo passa e fica difícil controlar a magia que está surgindo, então o país estabelece um programa oficial de educação mágica para lidar com quaisquer problemas, juntamente com um programa oficial de feiticeiros estaduais, exatamente como o 13 havia planejado. A guerra, finalmente, entre as bruxas e os humanos chega ao seu derradeiro fim, e então, logo em seguida, Yohei e a Zero já se aprontam para uma grande viagem para fora do país. A Albus, coitadinha, bem que queria ir junto com eles, mas o Holden, sempre muito sério, faz questão de lembrá-la que ela é a grande chefe dos feiticeiros agora, e que por isso não pode simplesmente sair por aí de bobeira, passeando onde bem entender, né? A Zero, então, deixa bem claro para o 13 que ela não tem a menor intenção de retornar para aquelas cavernas de jeito nenhum. E o 13, por sua vez, anuncia que vai continuar sim, a vigiar e proteger os feiticeiros como sempre fez.